Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial art. 672, a designação geral, fazendas, não compreende moeda de qualidade alguma, nem joias, ouro ou prata, pérolas ou pedras preciosas, nem munições de guerra. Em seguros desta natureza é necessário que se declare a espécie do objeto sobre que recai o seguro. Art. 673, suscitando-se dúvidas sobre a inteligência de alguma ou algumas das condições e cláusulas da apólice, a sua decisão será determinada pelas regras seguintes: 1. As cláusulas escritas terão mais força do que as impressas. 2. As que forem claras, e expuserem a natureza, objeto ou fim do seguro, servirão de regra para esclarecer as obscuras, e para fixar a intenção das partes na celebração do contrato. 3. O costume geral, observado em casos idênticos na praça onde se celebrou o contrato. Prevalecerá qualquer significação diversa que as palavras possam ter em uso vulgar. 4. Em caso de ambiguidade que exija interpretação, será esta feita segundo as regras estabelecidas no artigo número 131 art. 674, a cláusula de fazer escala compreende a faculdade de carregar e descarregar fazendas no lugar da escala, ainda que esta condição não seja expressa na apólice. Artigo número 667, número 5. Art. 675, a apólice de seguro é transferível e execuível por via de endosso, substituindo o endossado ao segurado em todas as suas obrigações, direitos e ações. Artigo número 363. Art. 676, mudando os efeitos segurados de proprietário durante o tempo do contrato, o seguro passa para o novo dono, independentemente de transferência da apólice, salvo condição em contrário. Art. 677, o contrato do seguro é nulo. 1. Sendo feito por pessoa que não tenha interesse no objeto segurado. 2. Recaindo sobre algum dos objetos proibidos no artigo número 686-3, sempre que se provar fraude ou falsidade por alguma das partes. 4. Quando o objeto do seguro não chega a pôr-se efetivamente em risco. 5. Provando-se que o navio saiu antes da época designada na apólice, ou que se demorou além dela, sem ter sido obrigado por força maior. 6. Recaindo o seguro sobre objetos já segurados no seu inteiro valor, e pelos mesmos riscos. Se, porém, o primeiro seguro não abranger o valor da coisa por inteiro, ou houver sido efetuado com exceção de algum ou alguns riscos, o seguro prevalecerá na parte, e pelos riscos executados. 7. O seguro de lucro esperado, que não fixar soma determinada sobre o valor do objeto do seguro. 8. Sendo o seguro de mercadorias que se conduzirem em cima do convés, não se tendo feito na apólice declaração expressa desta circunstância. 9. Sobre objetos que na data do contrato se achavam já perdidos ou salvos, havendo presunção fundada de que o segurado ou segurador podia ter notícia do evento ao tempo em que se efetuou o seguro. Existe esta presunção, provando-se por alguma forma que a notícia tinha chegado ao lugar em que se fez o seguro, ou aquele donde se expediu a ordem para ele se efetuar ao tempo da data da apólice ou da expedição da mesma ordem, e que o segurado ou o segurador a sabia. Se, porém, a apólice contiver a cláusula, perdido ou não perdido, ou sobre boa ou má nova, cessa a presunção, salvo provando-se fraude. Art. 678, o seguro pode também anular-se: 1. Quando o segurado oculta a verdade ou diz o que não verdade. 2. Quando faz declaração errônea, calando, falsificando ou alterando fatos ou circunstâncias, ou produzindo fatos ou circunstâncias não existentes, de tal natureza e importância que, a não se terem ocultado, falsificado ou produzido, os seguradores, ou não houverão admitido o seguro, ou o teriam efetuado debaixo de prêmio maior e mais restritas condições. Art. 679, no caso de fraude da parte do segurado, além da nulidade do seguro, será este condenado a pagar ao segurador o prêmio estipulado em dobro. Quando a fraude estiver da parte do segurador, será este condenado a retornar o prêmio recebido, e a pagar ao segurado outra igual quantia. Em um e outro caso pode-se intentar ação criminal contra o fraudulento.
Art. 680, a desviação voluntária da derrota da viagem, e a alteração na ordem das escalas, que não for obrigada por urgente necessidade ou força maior, anulará o seguro pelo resto da viagem. Artigo número 509. Art. 681, se o navio tiver vários pontos de escala designados na apólice, é lícito ao segurado alterar a ordem das escalas, mas em tal caso só poderá escalar em um único porto dos especificados na mesma apólice. Art. 682, quando o seguro versar sobre dinheiro dado a risco, deve declarar-se na apólice, não só o nome do navio, do capitão, e do tomador do dinheiro, como outrossim fazer-se menção dos riscos que este quer segurar e o dador excetuará, ou qual o valor descoberto sobre que é permitido o seguro. Artigo número 650. Além desta declaração é necessário mencionar também na apólice a causa da dívida para que serviu o dinheiro. Art. 683, tendo-se efetuado sem fraude diversos seguros sobre o mesmo objeto, prevalecerá o mais antigo na data da apólice. Os seguradores cujas apólices forem posteriores são obrigados a restituir o prêmio recebido, retendo por indenização 0,5%, 0,5%, do valor segurado. Art. 684, em todos os casos em que o seguro se anular por fato que não resulte diretamente de força maior, o segurador adquire o prêmio por inteiro, se o objeto do seguro se tiver posto em risco, e se não se tiver posto em risco, retém 0,5%, 0,5%, do valor segurado. Anulando-se, porém, algum seguro por viagem redonda com prêmio ligado, o segurador adquire metade, tão somente, do prêmio ajustado. Capítulo 2 das coisas que podem ser objeto de seguro marítimo. Art. 685, toda e qualquer coisa, todo e qualquer interesse apreciável a dinheiro, que tenha sido posto ou deva pôr-se a risco de mar, pode ser objeto de seguro marítimo, não havendo proibição em contrário. Art. 686, é proibido o seguro, 1, sobre coisas, cujo comércio não seja lícito pelas leis do Império, e sobre os navios nacionais ou estrangeiros que nesse comércio se empregarem, 2, sobre a vida de alguma pessoa livre, 3, sobre soldadas a vencer de qualquer indivíduo da tripulação. Art. 687, o segurador pode ressegurar por outros seguradores os mesmos objetos que ele tiver segurado, com as mesmas ou diferentes condições, e por igual, maior ou menor prêmio. O segurado pode tornar a segurar, quando o segurador ficar insolvente, antes da notícia da terminação do risco, pedindo em juízo a anulação da primeira apólice, e se a esse tempo existir risco pelo qual seja devida alguma indenização ao segurado, entrará este pela sua importância na massa do segurador falido. Art. 688, não se declarando na apólice de seguro de dinheiro a risco, se o seguro compreende o capital e o prêmio, entende-se que compreende só o capital, o qual, no caso de sinistro, será indenizado pela forma determinada no artigo número 647. Art. 689, pode segurar-se o navio, seu frete e fazendas na mesma apólice, mas neste caso há de determinar-se o valor de cada objeto distintamente, faltando esta especificação, o seguro ficará reduzido ao objeto definido na apólice somente. Art. 690, declarando-se genericamente na apólice, que se segura o navio sem outra alguma especificação, entende-se que o seguro compreende o casco e todos os pertences da embarcação, aprestos, aparelhos, mastreação e velame, lanchas, escaleres, buts, utensílios e vitualhas ou provisões, mas em nenhum caso os fretes nem o carregamento, ainda que este seja por conta do capitão, dono, ou armador do navio. Art. 691, as apólices de seguro por ida e volta cobrem os riscos seguros que sobrevierem durante as estadias intermídias, ainda que esta cláusula seja omissa na apólice. Capítulo 3 da avaliação dos objetos seguros. Art. 692, o valor do objeto do seguro deve ser declarado na apólice em quantia certa, sempre que o segurado tiver dele conhecimento exato. No seguro de navio, esta declaração é essencialmente necessária, e faltando ela o seguro julga-se improcedente. Nos seguros sobre fazendas, não tendo o segurado conhecimento exato do seu verdadeiro importe, basta que o valor se declare por estimativa. Art. 693, o valor declarado na apólice, quer tenha a cláusula, valha mais ou valha menos, quer a não tenha, será considerado em juízo como ajustado e
admitido entre as partes para todos os efeitos do seguro. Contudo, se o segurador alegar que a coisa segura valia ao tempo do contrato um quarto menos, ou daí para cima, do preço em que o segurado a estimou, será admitido a reclamar a avaliação, incumbindo-lhe justificar a reclamação pelos meios de prova admissíveis em comércio. Para este fim, e em ajuda de outras provas, poderá o segurador obrigar o segurado à exibição dos documentos ou das razões em que se fundará para o cálculo da avaliação que dera na apólice, e se presumirá ter havido dolo da parte do segurado se ele se negar a esta exibição. Art. 694, não se tendo declarado na apólice o valor certo do seguro sobre fazenda, será este determinado pelo preço da compra das mesmas fazendas, aumentado com as despesas que estas tiverem feito até o embarque, e mais o prêmio do seguro e a comissão de se efetuar, quando esta se tiver pago, por forma que, no caso de perda total, o segurado seja embolsado de todo o valor posto a risco. Na apólice de seguro sobre fretes sem valor fixo, será este determinado pela carta de fretamento, ou pelos conhecimentos, e pelo manifesto, ou livro da carga, cumulativamente em ambos os casos. Art. 695, o valor do seguro sobre dinheiro a risco prova-se pelo contrato original, e o do seguro sobre despesas feitas com o navio ou carga durante a viagem, artigo N graus S 515 e 651, com as respectivas contas competentemente legalizadas. Art. 696, o valor de mercadorias provenientes de fábricas, lavras ou fazendas do segurado, que não for determinado na apólice, será avaliado pelo preço que outras tais mercadorias poderiam obter no lugar do desembarque, sendo aí vendidas, aumentado na forma do artigo número 694. Art. 697, as fazendas adquiridas por troca estimam-se pelo preço que poderiam obter no mercado do lugar da descarga aquelas que por elas se trocaram, aumentado na forma do artigo número 694. Art. 698, a avaliação em seguros feitos sobre moeda estrangeira faz-se, reduzindo-se esta ao valor da moeda corrente no império pelo curso que o câmbio tinha na data da apólice. Art. 699, o segurador em nenhum caso pode obrigar o segurado a vender os objetos do seguro para determinar o seu valor. Art. 700, sempre que se provar que o segurado procedeu com fraude na declaração do valor declarado na apólice, ou na que posteriormente se fizer. No caso de se não ter feito no ato do contrato, artigo N graus S 692 e 694, o juiz, reduzindo a estimação do objeto segurado ao seu verdadeiro valor, condenará o segurado a pagar ao segurador o dobro do prêmio estipulado. Art. 701, a cláusula incerta na apólice, valha mais ou valha menos, não releva o segurado da condenação por fraude, nem pode ser valiosa sempre que se provar que o objeto seguro valia menos de um quarto que o preço fixado na apólice, artigo N graus S 692 e 693.